Olá pessoal, nós vamos iniciar agora a análise do livro intitulado A Escola de Gramsci, de Paolo Nocellia. O livro está dividido em 4 partes. Nós vamos dedicar aqui uma aula para cada parte, sendo que agora, nesta primeira aula, nós vamos nos dedicar à introdução. Na apresentação da obra, a terceira edição, Nocellia nos traz aqui o momento histórico no qual ele escreveu esta obra, que diz respeito justamente ao desmoronamento dos regimes do leste europeu. Isso ali por volta de 1989 e 1990. Ele destaca que este desmoronamento, não representou a superação do que Marx propunha, muito pelo contrário, indicou justamente a atualidade do pensamento de Marx. Se o socialismo tivesse triunfado, aí sim nós poderíamos falar na superação do marxismo, uma vez que iriam surgir outros problemas, Mas como nós não tivemos aqui o socialismo se contrapondo ao capitalismo, ou seja, como o capitalismo continua sendo ainda a forma social predominante, o pensamento de Marx continua atual. E não só o pensamento de Marx, também o pensamento de Antônio Gramsci. Ele viveu as principais transformações que definiram os problemas que constituem o século XX. Gramsci viveu o drama da Primeira Guerra Mundial, a vitória da Revolução Socialista na Rússia, a fundação de partidos comunistas em vários países, tendo protagonizado ele próprio, o Gramsci, a criação do Partido Comunista Italiano. Vivenciou diretamente, por meio de sua experiência na Itália, o fracasso das tentativas de revolução socialista no Ocidente e a consequente ascensão do fascismo, do qual ele mesmo sofreu como dirigente comunista, perseguição, que acabou culminando com a sua prisão nos cárceres de Mussolini. Gramsci é um homem oriundo da província, da periferia, de uma região rústica e atrasada. Teve contato com a teoria do desenvolvimento histórico da humanidade, elaborada por Marx. Tudo isso vai fazer com que ele se identifique com a humanidade, que ele tenha uma percepção de que cada indivíduo singular participa da condição humana em sua plena historicidade. Gramsci, diante do fracasso da tentativa de levante operário na Itália, se perguntou por que a Revolução Proletária teve êxito na Rússia e fracassou na Itália. Segundo a teoria marxista, a Revolução Socialista só poderia ocorrer em termos mundiais, ou seja, a Revolução Socialista teria de ocorrer em todo o mundo e não apenas em um país. Lenin, quando liderou a Revolução Russa, entendia esta revolução como um primeiro elo da Revolução Proletária Universal. Por isso, Lenin tinha a expectativa de que, uma vez vitoriosa a Revolução na Rússia, sucessivamente os principais países do mundo capitalista seguiriam o mesmo caminho. A União Soviética se instalou com os olhos voltados para o Ocidente, em especial para a Alemanha, cujas condições eram vistas como já suficientemente amadurecidas para se deflagrar uma revolução proletária. No entanto, houve uma frustração, e isso acabou determinando uma inteira mudança de rumo, não apenas na estratégia do socialismo mundial, mas na própria Revolução Soviética. A tese do socialismo num país só, levantada para justificar a continuidade da experiência que se iniciava na União Soviética, já não correspondia à teoria marxista. A gente começa a ter aqui divisões dentro dos próprios comunistas. Um partido que se definia como partido do proletariado não se configurava propriamente como de caráter socialista, e menos ainda comunista. Os analistas divergiram quanto ao seu enquadramento teórico, dividindo-se basicamente em 2 grupos. Uns o consideravam como regime de economia planificada, que buscava criar as condições materiais para uma futura revolução socialista, e os outros tomavam simplesmente como capitalismo de Estado.
é como se a gente estivesse aqui, pessoal, dentro do próprio marxismo, né, surgindo um lado não tão revolucionário, um lado que propunha mudanças no sistema e não propriamente a substituição do sistema. Gramsci vai tomar o marxismo aqui em termos ortodoxos, isto é, ele entende que a filosofia da praxis é uma filosofia integral, uma teoria completa que dispõe de todos os elementos necessários para dar conta dos problemas enfrentados. A leitura que Gramsci faz de Marx é uma leitura ortodoxa, ou seja, ele é fiel ao espírito da teoria original. Gramsci, dessa forma, pretende fazer análises concretas, ou seja, utilizar-se aqui desse procedimento que permite aprender a situação, o concreto real, e reproduzi-lo no plano do pensamento. Esse método, que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto, é para o pensamento precisamente a maneira de se apropriar do concreto, de o reproduzir como concreto pensado. Essas categorias são muito importantes para compreendermos os problemas e perplexidades que estamos vivendo no momento atual. Isso quem nos traz é justamente Paolo Nocella. Paolo Nocella se propõe a estudar Gramsci para ver em que medida as reflexões de Gramsci nos ajudam a compreender melhor os problemas que nós estamos enfrentando hoje na educação brasileira. Este livro nos esclarece sobre o modo como as categorias e o método de Gramsci operam no campo da educação, proporcionando-nos uma visão de escola mais adequada à formação de homens verdadeiramente livres, né? É o que nos traz aqui Dermeval Saviani ao propor esses comentários à terceira edição dessa obra. Nocella traz a importância de se conhecer o contexto histórico, né, para se compreender os textos de Gramsci. Então, é de suma importância conhecer a história italiana das primeiras décadas do século XX para se compreender o que Gramsci nos traz em seus textos. Compreender suas ideias, suas polêmicas, seus sentimentos, suas preocupações, dúvidas, certezas. É preciso conhecer a Sardenha onde ele nasceu e entender o que foi Turim, o berço da grande indústria italiana e cidade onde Gramsci amadureceu como intelectual e político. Como explicar as ideias socialistas de Gramsci sem a gente fazer referência aqui ao sonho revolucionário dos anos pós-guerra? Como compreender a sua teoria revolucionária sem a gente fazer referência à dureza da repressão fascista? Então, o que nós temos aqui é a compreensão da escola proposta por Gramsci inserida nesses acontecimentos econômicos e políticos. Outra grande preocupação de Nocella foi demonstrar que, para Gramsci, a escola moderna tem no industrialismo o seu princípio pedagógico. Gramsci descarta a escola tradicional embasada nas formas produtivas pré-industriais. Ele vai polemizar com a escola jesuítica, autoritária, metafísica, doutrinária e classista. Vai também discordar das modernas escolas que fazem do industrialismo seu princípio pedagógico de forma interessada, né? Que crítica é essa que ele faz a essa escola interessada? Interessada no sentido de interesseira, mesquinha, imediatista. Essas escolas consideram erroneamente que o instrumento de trabalho é apenas um objeto material, uma máquina singular, um utensílio individualizado. O industrialismo é bem mais do que um mero instrumento empírico ou uma fábrica de marca americana. É um horizonte de novos valores, de nova hegemonia, de nova civilização. Mas como será a escola orgânica desse novo horizonte? Este é o grande problema pedagógico de Gramsci. Se a escola é suspensão do trabalho produtivo, não é, porém, dele a fuga, né? Não é a negação desse trabalho, não é o esquecimento desse trabalho. A escola unitária cresce junto com a sociedade unitária, que toma por base uma reforma industrial democrática. Pois bem, indo agora para a introdução da obra,
Segunda parte desta nossa aula, nós temos a referência de Gramsci na Itália e no Brasil. Já se passou mais de meio século da morte de Antônio Gramsci, e ainda hoje seus escritos chegam pouco a pouco. E porque nós tivemos a demora desses textos de Gramsci, para que eles chegassem até nós, haveria aqui razões de caráter histórico-político, como, por exemplo, a censura de direita e de esquerda, que durante toda a vida desse escritor, Gramsci, que era militante, não abandonou um minuto. Continuou a triste vigilância póstuma sobre os seus escritos. Após 10 anos da sua morte, começou-se a publicar as Cartas do Cárcere. Depois, nós temos a publicação dos Cadernos do Cárcere. Em 1954 foi a vez do primeiro conjunto de escritos anteriores ao cárcere, os de mais fácil identificação, que vão estar catalogados aqui no L'Ordine Nuovo. Mas essas publicações iniciais apresentavam sérios limites. De início, as cartas do cárcere constavam apenas 218 cartas. Outras cartas apareciam de vez em quando em revistas e jornais. Por isso, em 1964, foi publicado por outra editora um segundo volume das Cartas do Cárcere. Desta vez, além das 218 anteriores, acrescentaram-se aqui mais 77 inéditas. Mesmo assim, após 1964, cartas inéditas ainda continuaram a aparecer em jornais e revistas de cultura. Por isso que nós vamos ter aqui uma outra edição, a terceira edição das Cartas do Cárcere, compreendendo ao todo 428 cartas. De vez em quando ainda vem a público algumas novas cartas inéditas de Gramsci, como por exemplo aqui publicado pela editora Paz e Terra, no Brasil, em 1987, com o título Novas Cartas de Gramsci e algumas cartas de Piero Sraffa. Vamos ter também as censuras e os limites técnicos de tradução. Gramsci é censurado antes e durante o encarceramento pelo fascismo. É também censurado antes e depois da morte pela ortodoxia político-ideológica. Em trecho de uma carta de 19 de fevereiro de 1927, Gramsci dizia: "O meu nome é estropiado, portanto, de todas as formas mais estranhas. Gramsci, Granucci, Gramsci, Granitzky, Granite, Gramache, até Gramascon." Podemos perceber aqui um certo humor em Gramsci ao falar sobre o próprio nome, como as pessoas pronunciavam o seu próprio nome. Aqui foi uma carta que ele escreveu à sua cunhada, relatando aqui como os demais cárceres italianos pronunciavam o seu nome. Por isso que Nozélia traz aqui a importância de se melhorar cada vez mais o material de estudo, ou seja, qualificar filologicamente as traduções e as edições dos escritos gramscianos. Infelizmente, a primeira aproximação de Gramsci no Brasil foi um tanto escolástica, abstrata, porque se pretendeu reconstruir sua teoria partindo de suas conceituações sem analisadas, tomando por base o contexto histórico em que elas foram produzidas. Por isso que Nozélia destaca a importância de a gente compreender todo aquele contexto sócio-histórico no qual Gramsci estava inserido, para compreender os seus textos. E quando a gente faz isso, ou seja, quando a gente analisa os textos dele, tomando por base esse contexto, aí sim nós poderíamos compreender melhor o que ele propunha. Mas quando a gente faz essas análises desconsiderando esse contexto, a gente acaba se aproximando aqui de uma perspectiva anacrônica. Por isso que Gramsci precisa sim ser estudado historicamente, precisa ser compreendido no seu meio, na sua situação. Nozélia propõe aqui o método histórico-filológico para se compreender um autor. Todo texto tem contexto e linguagem específicos. Sem esses parâmetros, as ideias nele contidas tornam-se abstrações, dogmas e pobres álibis do autoritarismo político ou teórico.
Mário Aligueiro Manacorda já fez esse trabalho de contextualização histórica e de análise filológica do texto de Gramsci. Isso nós podemos ver, né, em seu O Princípio Educativo em Gramsci. Mas, para Nocélia, esse livro de Manacorda ainda é insuficiente para os educadores do Brasil. Manacorda foi um mestre de método. E o objetivo de Nocélia neste livro aqui é radicalizar o seu próprio método em função do universo específico dos educadores no Brasil. E é o que nós podemos perceber aqui nessa obra, essa relação, a relação do que propunha Gramsci com o contexto educacional brasileiro. Assim, Paolo Nocélia busca ajudar os educadores brasileiros a lerem efetivamente Gramsci, alimentando a discussão atual sobre os problemas educativos vividos e debatidos no Brasil, sem fazer de Gramsci um fantasioso assessor técnico das nossas dificuldades concretas. Nocélia vai utilizar aqui apenas os textos escritos por Gramsci, seguindo linearmente a sequência dos anos, dos meses e até dos dias, escorando em alguns textos de história, como por exemplo a História dos Italianos, de Giuliano Procacci. Divide, portanto, aqui essa obra em 4 partes: escritos durante a Primeira Guerra Mundial, escritos do pós-guerra, escritos durante a ascensão do fascismo e escritos do cárcere. Gramsci nasceu na ilha da Sardenha, em 1891. 10 anos antes do seu nascimento, em 1881, alguns cientistas da prestigiosa Sociedade de Antropologia de Paris realizaram uma viagem científica, científica aqui entre aspas. Essa viagem foi realizada à Sardenha, a fim de comprovar a hipótese de que os homens daquela ilha são inteligentes. Vejam só. Então, havia essa dúvida de que quem morava, quem nascia em Sardenha, seria inteligente ou não. E a hipótese é a de que eles, sim, seriam inteligentes. Pelo simples fato de existir esta hipótese, a gente já sabe desse pensamento que reduzia os sardos, ou seja, que via os sardos do ponto de vista de inferioridade. É nesse contexto que Gramsci nasce. A pesquisa se concluiu confirmando essa hipótese de que eles eram sim inteligentes, embora nem todo membro da equipe concordasse com essa hipótese. Então, dá para a gente imaginar aqui como era vista a ilha da Sardenha no final do século passado, pelo racismo continental que forjava álibis científicos aos interesses econômicos colonialistas. Temos, portanto, esse forte componente meridional em Gramsci, que, comparando ao contexto brasileiro, seria o contexto nordestino, como o nordestino é visto pelos sulistas. Temos aqui uma ilha atrasada, pobre, fechada, arcaica, sofrida e explorada, que era a Sardenha. Em 1924, de Viena, Gramsci escreveu a Giulia: eu fui acostumado pela vida solitária, que vivi desde a infância, a esconder as minhas emoções atrás de uma máscara de dureza e atrás de um sorriso irônico. Isso me fez mal. Por muito tempo, as minhas relações com os outros foram alguma coisa de enormemente complicado. Uma multiplicação ou uma divisão por 7 de todo o sentimento real, para evitar que os outros entendessem o que eu realmente sentia. O instinto de revolta, que quando criança era contra os ricos, porque eu não podia ir à escola, eu que havia tirado 10 em todas as disciplinas nas escolas elementares, enquanto iam estudar o filho do açougueiro, do farmacêutico, do comerciante de tecidos. Essa revolta se dilatou para todos os ricos que oprimiam os camponeses da Sardenha, e eu pensava que precisava lutar pela independência nacional da região. Ao mar, os continentais. Quantas vezes repeti essas palavras? Depois conheci a classe operária de uma cidade industrial e compreendi o que realmente significavam as coisas de Marx que havia lido antes por curiosidade intelectual. Me apaixonei assim pela vida, pela luta
pela classe operária. Então, pessoal, é inegável a grande influência que Gramsci sofreu durante os anos passados na Sardenha, e essa influência vai atingir os seus escritos. Em 1911, Gramsci consegue a licença colegial, ganha uma bolsa de estudo e parte para a Universidade Estatal de Turim, onde ingressa na Faculdade de Letras. Se aos 20 anos de vida na Sardenha carregaram o jovem Gramsci de revolta e regionalismo, a superação dessa fase coincidiu com a sua chegada em Turim, onde descobriu a classe operária de uma grande cidade industrial, cuja função revolucionária foi por Gramsci logo percebida. Pois bem, pessoal, nós finalizamos aqui esta aula. Na próxima aula, nós vamos abordar aqui a primeira parte do livro, A Escola do Trabalho. Bons estudos a todos e até a próxima. Antes da Primeira Guerra, muitas pessoas acolhiam a ideia da guerra sem a noção de como seria terrível, é claro, pois seria como uma força purificante para a decadência que dominava a sociedade. Havia uma citação famosa de um dos manifestos futuristas: "Guerra, a única higiene do mundo." Agosto de 1914. Os futuristas comemoraram o início da carnificina da Primeira Guerra Mundial. Mussolini pediu para a Itália entrar no conflito, mas os socialistas se opuseram à guerra e, temendo que a classe trabalhadora de ambos os lados fosse ao campo de batalha, expulsaram Mussolini do partido. Para o jovem instigador, foi um passo importante no caminho à ditadura. Ele deixou o cargo de editor do Avanti, o jornal socialista italiano, e fundou o que seria o jornal fascista Il Popolo d'Italia. Financiado por industrialistas ricos que eram favoráveis à guerra, Mussolini usou a escrita para glorificar a guerra. Em 1915, a Itália entrou na Grande Guerra ao lado da Grã-Bretanha, França e Rússia. Mussolini finalmente podia fazer mais do que somente escrever sobre a guerra. Ele mesmo foi à luta. No campo de batalha, ele testemunhou o poder do nacionalismo e percebeu como isso poderia motivar os homens a entrarem em ação. Ele concluiu que se o nacionalismo podia levar homens a entrar em guerra, também poderia alimentar uma revolução. Eu acho que ele percebeu que o poder do nacionalismo era uma grande base para um partido político. Em fevereiro de 1917, Mussolini foi ferido e retornou a Milão. Lá ele começou a criar uma nova ideologia política que combinava o amor dos futuristas pela guerra com o nacionalismo que ele presenciou nas trincheiras. O nome da ideologia era fascismo. É difícil avaliar o quanto foi revolucionário. Era um novo sistema político. O fascismo pegava certas coisas da esquerda, como a revolução, e misturava com uma doutrina nacionalista e imperialista. Era uma ideologia completamente nova. O fascismo celebrava a força militar, a extrema devoção ao país e a superioridade do povo italiano. Ele também foi construído em torno de uma promessa: restaurar a Itália à grandiosidade da Roma antiga. Até o nome fascismo era uma tentativa de ligar o movimento ao passado glorioso da Itália. O nome vem de fasci, palavra latina para o feixe de varas que simbolizava autoridade e poder nos tempos de César. Ele difundia a ideia de que iria fazer a Itália grande novamente. A Itália, desde a época do Império Romano, tinha sido judiada em esfera internacional. Ele falava coisas como: os italianos são vistos como comedores de espaguete e tocadores de bandolim, mas os italianos serão guerreiros, e ele iria criar o novo homem fascista. Aos 35 anos, o rebelde finalmente encontrou sua causa. Por meio de discursos e por meio de seu jornal, Mussolini espalhou a nova ideologia. As ideias de Mussolini encontraram solo fértil entre seus companheiros soldados.
Eles saíam da guerra e voltavam com lembranças de toda aquela violência. Ficavam em choque e tinham o que chamamos hoje de transtorno de estresse pós-traumático. Mussolini reuniu todos esses soldados traumatizados. Em Milão e depois por todo o norte, ele juntou um grupo de verdadeiros seguidores. Eles se autodenominavam Camisas Negras. O uniforme deles foi inspirado no uniforme da Arditi, a brigada de elite italiana da Primeira Guerra Mundial. Mussolini realizou uma reunião com futuristas e veteranos de guerra em 23 de março. Foi uma reunião de pessoas meio estranhas, porque 50 delas decidiram formar o primeiro movimento fascista. Mussolini tinha um grupo, mas ele queria um exército. E para formar um, ele usou uma ferramenta essencial da ditadura: uma das ferramentas mais importantes de qualquer ditadura é a criação de um inimigo. Eles precisam ter algum tipo de inimigo para usar como bode expiatório. É como uma força unificadora que estimula o público e a elite a seguir as regras. Realmente, para que um ditador nunca seja desafiado, as pessoas precisam acreditar que ele realmente as protege e que impede que o país caia nas mãos dos vizinhos e de inimigos internos nada confiáveis. Mussolini não precisou de muito esforço para achar seu inimigo ideal. 2 anos antes, em outubro de 1917, a Revolução Comunista de Vladimir Lenin criou um terremoto político que foi sentido no mundo todo. Para muitos, aquele era o fim do capitalismo, o fim da propriedade privada, o fim de Deus. O comunismo aterrorizava as pessoas por causa das mudanças que ele poderia trazer. A emancipação dos trabalhadores, destruição do capital. Seguindo o fim da guerra, a inflação e o desemprego pairavam por toda a Itália. E o apelo do comunismo começou a se espalhar. Havia um sentimento de emergência na Itália após a Primeira Guerra. O Partido Comunista tinha acabado de ser fundado imediatamente após a Revolução Russa. O Partido Socialista estava crescendo rapidamente. Os direitos trabalhistas estavam levando a ocupações das fábricas. Era uma situação que alguns chamavam de guerra civil. Em 1920, mais de 2 milhões de trabalhadores italianos participaram de 2.000 greves. Fábricas foram fechadas. As produções pararam. O governo elegido democraticamente parecia não ter forças para dar fim ao caos. A Itália aparentava estar à beira da revolução. E Mussolini afirmou que os fascistas eram os únicos que poderiam impedi-la. Roma, 1920. Com uma onda de greves ameaçando acabar com a economia da Itália, Benito Mussolini declara que a nação beirava uma revolução comunista. Uma coisa que homens poderosos sabem fazer é como virar um profeta da desgraça. E isso vai contra o senso comum para os políticos. Você nunca imaginaria um político dizendo para o povo: vocês estão condenados, como uma política negativa. Mas o que os homens poderosos fazem, e Mussolini foi o primeiro a realmente se especializar em fazer isso, é dizer: tudo está quebrando, tudo está em declínio, mas eu reverterei a degeneração, eu sou o salvador de vocês. Mussolini escreveu um apelo à nação, convocando cada soldado para se juntar à luta contra os comunistas. Ele levou a mensagem às ruas, fazendo reuniões e dando discursos. Mussolini sabia muito bem como deixar o povo preocupado com o comunismo. Ele patologizava o comunismo e falava dos ratos que vinham do leste e traziam doenças contagiosas. Os alertas de Mussolini atraíam aliados à causa fascista. Magnatas e latifundiários ofereciam apoio financeiro. Os números dos camisas negras aumentavam, já que mais homens respondiam ao chamado para acabar com a onda vermelha. Para ter sucesso em sua promessa de acabar com a crise, Mussolini aplicou outra tática da ditadura.
A maioria dos ditadores usa violência e força para acabar com divergências dentro do regime e ameaçar a oposição. Entretanto, Mussolini usava força e violência de uma forma completamente diferente. Os fascistas glorificavam o uso da violência. Eles deixavam bem claro que também usariam a violência para alcançar as metas do Estado, não importava o custo. O exército fascista começou a atacar os comunistas publicamente. Eles iam a várias cidades e destruíam fisicamente as sedes dos sindicatos e assassinavam e espancavam líderes socialistas. A violência esquadrista era muito traumatizante, porque era a um nível local. Eles queimavam as casas das pessoas e atacavam os civis nas ruas. Quando os ataques chegaram ao fim, Mussolini afirmou que os fascistas tinham ajudado a restabelecer a ordem. Seu próximo passo marcou uma grande mudança de estratégia. Ele ajudou a criar um partido político fascista e se preparou para se candidatar às eleições seguintes. Acho que uma das contradições é que ele era uma pessoa de temperamento revolucionário no início, mas podia entrar em acordo e trabalhar com o sistema quando fosse preciso. 15 de maio de 1921. Mussolini e um grupo de fascistas foram eleitos ao parlamento. O fascismo era mais do que uma ideologia. Era uma força política. Mas estava claro que Mussolini não tinha nenhuma intenção de seguir as regras da democracia. De modo geral, os fascistas odeiam a democracia, mesmo quando aceitam que é necessário agir dentro de suas restrições. Eles viam o liberalismo como ultrapassado e como uma coisa que pertencia ao século XIX. O século XX era destinado a homens de ação. Somente 18 meses após ter sido eleito, Mussolini e um grupo de fascistas idealizaram um plano para acabar com a democracia da Itália. Mais uma vez, Mussolini recorreu à violência para conseguir o que queria. Ele acreditava que a mudança só poderia vir por meio de conflitos violentos, não por meio de eleições, de mudanças culturais e sociais. As mudanças tinham que vir de formas sofridas e violentas, por meio de insurreição. Outubro de 1922. 30.000 camisas negras marcharam em Roma, tomando escritórios importantes do governo e estações de trem ao longo do caminho. Mussolini exigiu que o rei Vítor Emanuel o nomeasse primeiro-ministro, uma posição crucial no parlamento. Como a Itália era uma democracia, o rei ainda tinha o poder de nomear o primeiro-ministro. Se o rei não cumprisse o desejo de Mussolini, a horda fascista atacaria a capital e tomaria o poder. Mas Mussolini estava jogando um jogo perigoso. O rei também comandava o exército e a força policial nacional. E com uma única ordem ele poderia esmagar Mussolini e seu movimento. Mas o rei e seus principais ministros hesitaram. Eles tinham medo de uma guerra civil, eles tinham medo da anarquia e talvez de uma revolta socialista também. Por 2 dias, Roma se preparou para a guerra civil. A marcha em Roma foi muito interessante como um exemplo de guerra psicológica. Havia somente 30.000 camisas negras numa nação de mais de 40 milhões, com exército e polícia leais ao rei. Mas no fim, o rei cedeu e ofereceu o prêmio a Mussolini: o gabinete do primeiro-ministro. Muitas pessoas, inclusive o rei, não só tinham medo da esquerda, como estavam cansados de toda a turbulência no geral. E eles pensaram, bom, nossa política está mal das pernas, talvez esse homem conserte. Então era como fazer um acordo com o diabo. A forma que Mussolini adquiriu poder em 1922 serviu como uma lição para o resto do século XX até hoje. Muitas pessoas o apoiavam porque achavam que poderiam controlá-lo, que ele fosse só um cabeça quente e que depois que o colocassem no governo, até mesmo como primeiro-ministro, ele se acalmaria. E isso provou ser um erro fatal.
Mussolini conseguiu chegar ao topo. Mas o poder real no governo iria para o partido político com o maior número de representantes. Os fascistas eram poucos. Mussolini estava determinado a mudar isso. 6 de abril de 1924, dia da eleição. Fascistas criminosos foram colocados do lado de fora dos locais de votação por todo o país. Suas instruções: pegar o primeiro homem a deixar a cabine de votação e espancá-lo por não votar nos fascistas. Não importava em quem ele tinha votado. O espancamento serviria de aviso para aqueles que estavam na fila para votar. Por meio da violência, intimidação e fraude eleitoral, os fascistas ficaram com 65% dos assentos no parlamento. A vitória os concedeu uma majoritariedade e, aparentemente, um poder esmagador. Mas uma forte oposição ainda permanecia no parlamento. Giacomo Matteotti, um líder político de esquerda, solicitou que a eleição fosse anulada. Matteotti foi um líder corajoso, inclusive ele foi atacado pelos fascistas algumas vezes, mas se recusava a desistir. Ele se impôs e disse em 1924 que a eleição de 6 de abril era inválida por fraude e violência fascistas, e Mussolini considerou isso uma ofensa pessoal. Ele se recusou a ceder e a se vender, e acho que por isso ele era uma ameaça a Mussolini. Mais uma vez, o problema seria resolvido com violência. Pouco depois de denunciar Mussolini, Matteotti foi sequestrado por um grupo de fascistas armados. Ele nunca mais foi visto com vida. 2 meses depois, seu corpo foi encontrado no esgoto fora de Roma. Embora não houvesse nenhuma prova, muitos acreditavam que Mussolini estivesse por trás do assassinato. Quanto mais poder ganhava, Mussolini ficava mais descontrolado. Mas dessa vez, ele pode ter ido longe demais. Após a morte do político rival, o governo fascista de Benito Mussolini enfrentou um desafio ainda maior. O assassinato de Matteotti e o protesto público eram as maiores crises que ele já tinha enfrentado. Até os veteranos que tinham estado com ele desde 1919 começaram a mudar de lado. Mussolini devia agir rapidamente, mas em vez de negar seu envolvimento no crime, ele fez algo extraordinário. Mussolini declarou: "Eu, e somente eu, assumo total responsabilidade política e moral por tudo o que aconteceu." A maioria dos políticos não gostaria de ser tão abertamente associado com um assassinato político. Mas o fascismo foi construído sobre a violência e ele tinha chegado ao poder com violência. Então já era hora de Mussolini se gabar de que estava acima da lei. Para acabar com quaisquer dúvidas sobre quem estava no comando, ele adotou o nome Il Duce, líder em latim. Mussolini declarou abertamente no parlamento o início de sua ditadura. Ele seguiu em frente para enfraquecer a base de qualquer sociedade democrática, criou um sistema judicial independente e afastou os 2 juízes que lideravam a investigação do assassinato. Então, em julho de 1925, anunciou anistia para os homens acusados do crime. Os assassinos de Matteotti foram soltos. Pelos 2 anos seguintes, Mussolini sistematicamente destruiu instituições democráticas remanescentes na Itália. Ele endureceu a censura da imprensa, banindo qualquer cobertura negativa. Esquadrões fascistas atacavam lojas que vendiam jornais dissidentes. Embora alguns dos grandes jornais, como o Corriere della Sera, tivessem centenas de milhares de exemplares em circulação, eles não podiam mais relatar as notícias. Eles só podiam publicar sobre a grandeza de Mussolini. 1929. Somente 10 anos após o nascimento de seu movimento fascista, Mussolini tinha controle quase completo da Itália.
Agora, para garantir a devoção da geração seguinte de italianos, ele usou outra tática do Estatuto dos Ditadores. A doutrinação é um tipo de lavagem cerebral projetada para criar devoção fanática ao líder e justificar a severidade do regime. Ver aquela ditadura desde muito cedo começaria a doutrinar o povo. Isso aconteceria durante a infância, quando estamos mais propensos a absorver esse tipo de informação, internalizá-la e realmente acreditar nela. Ele queria convencer as pessoas de que não havia outro caminho, não havia alternativa. Aquele era o único tipo de governo que poderia satisfazer a nação. Nas escolas, os livros antigos foram trocados por versões pró-fascistas. Até mesmo a capa de um livro de exercícios era uma oportunidade de promover o regime. Mussolini anunciou: a qualquer hora de qualquer dia, eu posso dizer o livro e a página que cada criança está estudando na Itália. Mussolini estava muito envolvido em difundir a mensagem do fascismo, não só porque ele era jornalista, mas porque ele entendia os mecanismos da doutrinação em massa. Os slogans que ele criava para cada ocasião não circulavam apenas nos livros. Eles também estavam em prédios, em camisetas, às vezes até em móveis, estavam em todo lugar, assim como a imagem dele. Havia uma coisa chamada os 10 mandamentos fascistas. Na metade dos anos 30, as crianças nas escolas e até na faculdade tinham que decorar. Um dos mandamentos era: Mussolini está sempre certo. Transformar os jovens em fascistas comprometidos e até fanáticos era o centro da ideologia fascista. Mussolini não se autodenominava um homem do povo, mas o primeiro e único líder da nação. A forma com que Mussolini moldou a própria imagem e fez com que os estrangeiros o vissem como um dos grandes Césares da modernidade era um reflexo de como ele se via e também de como ele representava a nova Itália. Para fortalecer seus laços com a nação, Mussolini aperfeiçoou a arte de se conectar com o público. A Itália fascista agora é uma equipe tão bem organizada em todas as suas formas que não pode ser destruída. Mussolini podia ser um orador muito poderoso, pomposo, peito para fora, gritando às multidões. Falar para milhares e milhares de pessoas nessas assembleias era uma coisa que Mussolini tinha aperfeiçoado. As ações de Mussolini rapidamente alcançaram admiradores de fora da Itália. Um em particular observou atentamente sua subida meteórica até o poder. 30 de janeiro de 1933. Adolf Hitler assumiu o controle do governo eleito democraticamente da Alemanha. Ele fez isso usando muitas das mesmas táticas introduzidas por Mussolini. O exército particular de Hitler, os camisas pardas, as reuniões de massa, até a saudação nazista, tudo isso já tinha sido feito por Mussolini. Passamos anos achando que Hitler tinha ensinado a Mussolini tudo o que ele sabia, mas na verdade foi o oposto. Quando Hitler chegou ao poder, Mussolini já estava lá há 11 anos. Pessoas como Hitler foram imensamente influenciadas por ele. A Marcha sobre Roma foi uma ação que Hitler quis copiar da cartilha de Mussolini. Mas apesar de todos os esforços, na metade dos anos de 1930, Mussolini passou a enfrentar problemas que a propaganda e a doutrinação não poderiam resolver. A economia estava indo mal, o desemprego estava crescendo e o descontentamento estava começando a se espalhar.